Oi, pessoal. Vamos fazer a tentativa de novo aqui de incluir a Fernanda para ver se o áudio dela melhora também, tá? Só um minuto. Só um minuto que eu estou tentando contactar aqui a Fernanda. Oi, Fê. Oi, Melhorou bem, agora, pessoal? vamos lá. Tô Vamos lá falando. agora. Pronto. Eu vou pedir para você voltar na sua fala. Só um traço que você falou assim, além da cirrose, existe uma outra doença que é bem associada. Qual foi essa doença? Porque cortou bem na hora. Não, além da cirrose, existem muitas Ok, doenças que podem ser agravadas pelo consumo do álcool. ok. E aí, eles estimam que mais de doenças estão ligadas ao consumo severo de álcool. Ok, legal. E existe, de fato, essa correlação é, dessas doenças, né, que a gente já conhece. Muitas doenças do coração, por exemplo, são associadas com o consumo do álcool, a própria cirrose, né, que entra em falência aí de órgãos. Mas existem algumas doenças que são sociais, né, Fê? Que elas estão intrinsecamente relacionadas com o consumo do álcool. E eu quero fortalecer uma fala que você teve, porque eu ouvi, mas eu não sei se isso foi muito. Como a gente estava com esse problema do áudio, eu não sei se isso foi para quem está assistindo a gente. É, a questão de violências ela e consumo do álcool também, ela não está relacionada com classe social. Ela pode ser relacionada com muitas coisas, mas não com classe social. Então é bom que a gente fortaleça essa fala, né, até para desmistificar alguns preconceitos que as pessoas têm com relação ao álcool e à violência, principalmente, né? E entrando um pouquinho já, Fê, nesse assunto que é o que a gente vai abordar hoje de fato, sobre a questão da violência, qual é a correlação que você enxerga entre violência doméstica e o consumo nocivo? Certo. A gente tem que deixar claro que, assim, os efeitos do consumo do álcool variam muito de pessoa para pessoa, situação para situação e por aí vai. Não significa que todo mundo que tem um consumo nocivo vai ficar violento. Sim. Assim como as pessoas violentas não necessariamente bebem sempre. Isso é importante deixar claro. Mas o álcool funciona como catalisador para a violência e vice-versa. Então é muito comum a gente ver depoimentos de vítimas de violência doméstica falando que geralmente ela sofre violência quando o parceiro está alcoolizado, está intoxicado, e depois eles pedem desculpa falando, ah, eu estava bêbado, isso acontece, e por aí vai. Um outro indicador muito importante para isso é a quantidade de violência que acontece em bares, briga de bar, Sim. briga em balada. Então o álcool fragiliza, né, as pessoas, deixa os sentidos mais fracos, algumas emoções mais afloradas de vez em quando. E o álcool pode funcionar como catalisador para a violência. E Sim, agora com falando certeza. especificamente da violência doméstica, a gente tem dados seríssimos de aumento muito significativo do número de ocorrências durante o isolamento social, né, esse momento bizarro que estamos vivendo, e também o consumo muito grande de bebida alcoólica. Então as pessoas estão mudando um pouco a forma de consumo também. Eles estão bebendo em casa, não necessariamente no bar, porque os bares estão fechados, mas o consumo está aumentando e a violência doméstica também.
Para quem não assistiu a nossa primeira live, que a gente trouxe a doutora Camila, que era psiquiatra e tal, e a gente começou algum assunto nesse sentido, Fê, a gente até comentou que essa questão do isolamento social, o estresse que o isolamento social traz, né? Ele realmente tem aumentado o consumo do álcool. E é também essa falta de percepção que a gente tem do que é dia, o que é noite, o que é segunda, o que é sábado, né? Então a gente começou uma mudança de hábito e, de fato, assim, essa mudança de hábito, para quem tá com algum tipo de estresse, que vê, enxerga no álcool uma bengala, né, digamos assim, emocional, de fato tem direcionado todo a sua energia para essa questão de aumento do consumo do álcool mesmo. Né? E a gente tem falado bastante sobre isso e visto bastante coisa nesse sentido. Então, assim, você como pesquisadora nessa área realmente aumentou? É uma coisa que não é só mídia, é uma coisa real de fato? É real de fato, aumentou muito o consumo de álcool. E eu digo que ele é perigoso sob dois aspectos. Falamos um pouco a pouco sobre o agressor, o quanto o álcool pode ser catalisador para o agressor, mas é importante falar também sobre a vítima. Isso pode deixar a vítima de violência doméstica mais vulnerável. Então, assim, entendo Fica um e bebo ciclo. na compartilha. Fica um ciclo, exatamente. Estou bebendo um pouco mais na quarentena, inclusive. Mas a gente tem que entender e tem que ter o autocuidado do quanto isso nos deixa mais vulneráveis. Sim. Então, Tanto agressor, né? Tanto aquelas pessoas que já sentem. Eu tenho exemplos muito claros, assim, de pessoas, amigos, enfim, que são pessoas maravilhosas, mas existe aquele espírito da confusão, né? Que a gente chama. Quando a pessoa bebe, ela se transforma, ela quer arrumar a confusão embalada, ninguém pode encostar nela, que vira um. E tem pessoas que têm esse fraco, digamos assim, tem esse perfil de quando ocorre, né, de consumir álcool ou qualquer outro tipo de substância também, de ficarem mais violentas. Mas tem o outro lado, e é perfeita a sua fala, Fê, de ter o outro lado da pessoa que é vítima, geralmente, dessa situação, e que ela também fica fragilizada diante de um consumo, enfim, de alguma coisa nesse sentido, né? sim, e desse ponto é importante citar o Código Penal, que diz que fazer sexo com uma mulher embriagada e que não pode dar seu consentimento na total faculdade da sua Mental. mente e tal, pode ser considerado estupro de vulnerável. Então, é muito sério isso, está na lei e pode trazer consequências muito ruins, tanto para a vítima quanto para o agressor também. E Sim, essa com só certeza. fala também de que tem aquelas pessoas que bebem e ficam agressivas, também tem aquelas pessoas que bebem e ficam muito amorosas. Mas a gente tem que lembrar. Eu me coloco nesse grupo. Muito bom. Mana, é bom se seu parceiro ou parceira Sim. Se você está num ambiente aceita. seguro. Se está num ambiente seguro também, né? Exato. Agora, se você fica amoroso, a pessoa que você está junto diz não, aí é assédio. Sim. Aí é problemático. Sim. Então, segurar pelo braço, forçar beijo, ofensas também, eventualmente. Então, tem que ter muito cuidado. Agora, também queria falar um ponto. A violência doméstica, claro, esmagadora o número de pessoas, de mulheres, né, que são vítimas. Mas para além das mulheres, tem também crianças que são vítimas de violência física, violência sexual, violência psicológica, idosos. Enfim, existem vários tipos de vítimas que estão horrorizados, apavorados de ficar nesse momento do isolamento social, trancados em casa com um possível agressor ou agressora.
A gente tem que, inclusive fazendo os nossos contatos essa semana para a gente montar essa live, né, Fê? Eu compartilhei com você uma campanha que está eu acho que era do Ministério da Saúde, não, não era do Ministério da Saúde, era de algum outro ministério, em que eles falavam exatamente sobre isso, induziam, né, a esse pensamento sobre a violência que está ocorrendo doméstica, mas não propriamente a violência contra a mulher, né, que a gente tem que também saber entender o que está acontecendo. Violência doméstica é toda aquela que é ocorrida debaixo do ambiente doméstico, familiar, mas não necessariamente contra a mulher. Pode ser, inclusive, a mulher a ser agressora. Por exemplo, contra crianças, contra um idoso que ela cuida, contra o homem também, né? Digamos que o homem também esteja em uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem que começar a esclarecer alguns pontos aqui durante a live, e um dos pontos é esse. A violência doméstica, ela não é a violência contra a mulher propriamente dita. A violência contra a mulher é um dos tipos de violência doméstica que podem ocorrer, mas não o 100% deles, né? E sobre esse assunto, Fê, eu queria que você falasse pra gente quais são os tipos de violência doméstica que você já conseguiu visualizar dentro das suas pesquisas. Muito bom. Temos a violência física, que, enfim, todo mundo consegue imaginar o que mas além da... deixar claro também, a violência física não é só quando tem hematoma, rola olho roxo, aquelas coisas megalomaníacas que a gente vê, às vezes, trágicas por aí. A violência física pode ser um tapa, pode ser um puxãozinho de cabelo que você não gostou. Enfim, se for sem consentimento, se for constante, pode virar um ciclo de violência. Sim. Então, violência física, sexual, a violência patrimonial, é quando tem um abuso do patrimônio de outra pessoa. Essa é bem comum sobre idosos, né, Fê? Muito comum sobre idosos. É muito comum idosos aposentados que sustentam a família, que não tem também os cuidados devidos para ele, ou seja, os recursos do idoso não é utilizado para ele, para o cuidado dele, é utilizado para outros fins, enfim. E tem também a violência psicológica. Sim. Que é uma violência também que acho que acaba sendo sofrida por todos os outros tipos de violência também, né? Quem sofre violência física também fica psicologicamente abalado. Sim, sim, com certeza. Esse tipo de violência, entre esses tipos de violência, que a gente costuma falar mais e costuma ouvir mais falar sobre, sempre vai ser a física, né? Porque aí são marcas que a gente vê, né? A gente consegue visualizar, enfim. Mas tem aquela questão também, quando a gente fala de violência doméstica contra a criança, que eu vi algum comentário que subiu aí na nossa live, falando sobre a violência contra a criança. Esses são dois tipos de violência contra a criança que são muito comuns. Violência física, né, e que a lei da palmada, né, veio para tentar inibir. E a violência emocional também, a violência psicológica contra a criança é muito comum, né, da gente ver e ouvir. Infelizmente, é uma violência que a gente costuma banalizar, né? Diferentemente da violência física, que a gente se sente de alguma forma impressionado quando vê, né? Quando passa do que a gente acha normal também, que não deveria achar normal em nenhum parâmetro, mas a gente ainda tende a achar normal em alguns parâmetros. A violência psicológica é uma coisa que ela diminui a pessoa, né? O principal fator da violência psicológica é ela diminuir a pessoa que está sofrendo aquela agressão, ao ponto dela achar que é correto aquilo, né? Tudo que o agressor está impondo a ela é correto. Então é bem interessante também a gente falar sobre isso, né? Sobre esses tipos de violência e o que são cada uma delas. Porque às vezes também fica muito solto, né? E a violência está muito naturalizada na nossa Sim. cultura. Pegar música, entre tapas e beijos, um tapinha não dói. Enfim, várias outras coisas. Quanto a crianças, né? Assim, eu cresci recebendo umas palmadas. A questão de não bater em crianças é relativamente recente, né?
E mulheres também. E aí, se você juntar isso com a correlação do álcool, que é extremamente naturalizado também, também está nas músicas, também está em tudo quanto é festa, enfim, isso tem super potencial para agravar as situações problemáticas. Sim, sim, com certeza. E às vezes eu também vi alguém comentando aí na live sobre a questão da violência profissional, né? Que a gente também sofre, cobrança abusiva de prazos, nesse período de pandemia tem ocorrido um fatorzinho que é bem relevante. Por exemplo, muitas pessoas estão naquele panorama de diminuição de carga de salário, né? Aliás, de carga horária de trabalho, e também a diminuição de carga de salário, né? Enfim, proporcional. E muita gente não pode se dar o luxo de diminuir essa carga de horário de atendimento e tudo mais, por conta das obrigações, né? Ou você faz, ou você fica desempregado. Enfim, tem muita gente que está nesse contexto. Então, bem lembrado também a questão da violência profissional. Sobre a questão da violência doméstica, Fê, você tem dados sobre no panorama Brasil? O que a gente tem hoje no Brasil, você traz dados para a gente ou não? Sim, a gente tem dados, cada estado faz coletas de um jeito. A gente teve alguns dados gritantes. Então, no Rio de Janeiro, subiu em 50% a quantidade de denúncias de violência doméstica durante o período de isolamento social. Isso é gritante, é assustador Sim. e por aí vai. E muda de cada estado, né? Alguns estados, São Paulo, eu não lembro ao certo a porcentagem. No Distrito Federal, diz que subiu pouco, acho que foi 8 ou 10%. Mas, em geral, a violência tem aumentado. E é importante dizer também que muitas das violências acontecem e não chegam a ser denunciadas. Então, esses dados que nós temos são de denúncias na Secretaria de Segurança Pública. Mas muitas delas não chegam a ser denunciadas, né? Então, também isso é uma questão problemática. Porque muitas vítimas ficam com vergonha, ficam no silêncio e guardam isso para si, se acham Você acha, culpadas. você acha que esse aumento, Fê, tem uma relação direta com a questão do isolamento? Mais pessoas em casa, mais pessoas vivenciando, não só vivenciando de você vivenciar a violência dentro de casa, mas, por exemplo, eu sofro violência dentro da minha casa e o meu vizinho está o dia inteiro escutando aquilo. E, lógico, chega uma hora que você enlouquece, enfim, né? Tipo, cara, eu não aguento mais, vou denunciar. Você acha que tem uma correlação com isso? O aumento de denúncia está intimamente ligado com a questão O do isolamento isolamento social, social? sem dúvida. O isolamento social trouxe um cenário muito delicado para muitas pessoas. Muitos estão perdendo emprego, muitos estão tendo que trabalhar de casa, e isso gera um estresse, eu digo, de adaptação. Então, a gente tem uma série de fatores, medo, né? Medo de pegar o coronavírus e por Sim. aí vai. Esses fatores geram frustração muito grande. E essa frustração pode motivar atos violentos, enfim, a pessoa pode extravasar essa frustração nas pessoas com quem ela convive em casa. Sim. Trazendo alguns dados também, aí não só do período de isolamento social, mas anterior, né? Tem uma pesquisa que eu gosto muito, chamada Chega de Fio-Fio, que diz que 99,6% das mulheres dizem que já foram assediadas em algum momento. E aí tem um dado assustador de que 81% desses assédios foram feitos pelo parceiro ou parceira. Então, assim, são dados bem sérios e preocupantes, né? E a gente associa, eu acho que, por tudo que a gente já conversou, Fê, muito associado à questão do machismo, né? Tipo, não é o cerne hoje da nossa discussão, mas não tem como a gente falar sobre violências e principalmente falar sobre violência doméstica, que grande parte dela é cometida contra as mulheres, infelizmente,
Não tem como a gente não perpassar também sobre a questão do machismo, né? Sobre a questão do você é minha mulher, você vai fazer o que eu quero, aqui quem manda sou eu, o macho alfa daqui sou eu. Claro, gente, temos que falar. Tem muita mulher que é agressiva, tem muita mulher que, enfim, também pratica esses abusos, pratica contra os filhos, contra os pais. Às vezes tem mulher que cuida dos pais, dos sogros, né? Enfim. E a gente não está livrando, não é porque tem duas mulheres falando que a gente tem que falar que as mulheres são, né, são isentas. Mas a gente tem que falar com a realidade. A maior parte da violência doméstica quem sofre são as mulheres, sim. Mulheres, enfim, sobre questão de gênero mesmo, do gênero feminino, né? E houve um agravamento substancial durante a quarentena desses tipos de violência, né, Fê? Assim, de pessoas que estão em quarentena sobre diversos tipos de fatores de ansiedade. O consumo do álcool aumentou, sim, é uma coisa que a gente vê na nossa realidade. Aumentou na minha casa, aumentou na sua, aumentou na de muitas pessoas que estão aqui assistindo a nossa live também. E esse aumento de consumo, eu sei que uma parte da tua pesquisa é mensurar um pouco do quanto se consome de álcool, né, Fê, dentro das famílias. Você tem um dado mais atualizado do período antes do isolamento e agora durante o isolamento, de como que está esse panorama de consumo de álcool? Durante o isolamento, a gente tem dado da indústria de venda de álcool. Ainda não tem dado do padrão de consumo das pessoas. É muito recente, ainda não teve tempo de fazer esse dado. Mas a gente tem um dado muito interessante de que nos últimos 10 anos aumentou em 30% o consumo de bebida alcoólica por mulheres. Então, naquela linha que você estava falando do machismo estrutural, né? As Sim. mulheres têm trabalhado mais, têm ganhado seu espaço na sociedade, têm tido seu próprio dinheiro, têm gastado dinheiro como quer, e o álcool tem sido uma das coisas, Um dos um fatores de dos gasto. investimentos. Então isso também preocupa no sentido de que as mulheres também estão exagerando, o que é perigoso, né, para nós mulheres, se você passar de um consumo nocivo, né, e com muita frequência. Sim, com certeza. É importante destacar um dado também, que eu acho bem assustador, que 55% das crianças até 14 anos declaram já ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida. 55% das crianças até 14 anos é muita gente, é muito cedo que começa a beber. E E isso gera... 55 antes dos 14 anos já tinha consumido álcool, é isso? Só para entender o Exatamente. dado. Nossa, é muita coisa. É muita Muita coisa coisa. mesmo. É uma pesquisa feita no Brasil, com diversas crianças até 14 anos, e 55% delas dizem já terem provado. Não significa que bebam frequentemente e tal, mas, enfim, ter provado já significa uma naturalização do consumo da substância Sim. muito grande, muito séria. E assim, de novo, Fê, a gente fala, aqui essa live é livre de hipocrisias, gente. A gente não está defendendo A nem B. Inclusive eu trago até um dado meu mesmo. A primeira vez que eu provei álcool foi dentro de casa e quem me deu foi minha avó. Porque eu queria tomar um copo da cerveja dela e achava aquilo legal e provei. Sabe? Então, assim como eu também fui iniciada, digamos assim, no consumo do álcool dentro de casa, num ambiente totalmente seguro, muitas outras crianças também podem ser iniciadas dessa forma, né? E assim, o engraçado é que eu provei, eu já tinha um pouco mais do que 14 anos, mas me assusta o dado, sabe? Mesmo tendo sido jovem, me assusta o dado, né? É engraçado isso. É uma coisa que a gente, a gente banalizou, né? Eu acho que a palavra é bem essa, né, Fê? A gente banalizou muito a questão do consumo do álcool por ser uma droga liberada e banalizou muito a questão das violências que essa droga causa, né? Eu acho que essa é o X da questão, é o X da nossa live hoje, né? A gente tratar de uma banalização de consumos, tanto da gente ver as violências acontecendo em decorrência do álcool e achar isso naturalizado. A gente naturaliza
o amigo que é brigão depois que bebe, a gente naturaliza. O amigo que bebe e dirige depois, a gente naturaliza. O cara que, eu dei um tapinha na minha mulher, mas foi porque eu estava alcoolizado. A gente naturaliza isso. A gente naturaliza a mulher que está lá cuidando dos pais e tomou uma cervejinha, o pai deu trabalho e ela foi lá e deu um empurrão no pai idoso, sabe? Ou então deu um tapa no filho pequeno porque ela não queria aquela criança ali perto. E eu achei interessante uma pessoa que comentou aqui que, deixa eu até ver o nome dela, ela fala assim, a gente volta até o X lá da questãozinha do machismo estrutural. É a Miriane, FC 2019. Ela fala o seguinte: a criação dos meninos não pode ser diferente. Todos temos que ter responsabilidades domésticas e não ter um incentivo por meio de brincadeiras que envolvem violências, enfim. E também, não só a questão de envolver violências, né, porque aí você vai estar estimulando uma pessoa violenta, mas também de respeito, né, Fê? Eu acho que é muito essa questão do respeito, né, também, de gênero, de idade, de tamanhos, enfim. Exato. E para além do respeito, acho que tem uma questão que está ficando latente nesse período de pandemia, que é o cuidado com o outro também. Sim. Então, a gente sabe que a violência é naturalizada, o consumo de álcool é naturalizado, mas a gente tem que começar a pensar qual a minha responsabilidade com a minha vizinha, com o meu afilhado, que o pai dele estava dando uma cerveja para ele provar e ele tem 12 anos. E tentar intervir nisso. Porque se essas pessoas, né, o vizinho, as pessoas ao redor, tiverem atos agressivos, as consequências são muito graves para as pessoas ao redor dele também, que pode chegar em mim. Sim. Então a gente tem que ter essa consciência coletiva mesmo, sabe? De Com certeza. cuidado, de ajuda mútuo, de ficar atento e tudo mais. Tem alguns programas que tiveram evidências científicas boas na sua efetividade de vigilância comunitária. Aqui no Distrito Federal tem uma nova lei que eu achei muito positiva, que é o seguinte: o síndico dos prédios, se não denunciar casos de violência doméstica e for uma coisa ouvida por todo o prédio, ele pode receber uma multa de até 10 mil reais. Muito Então, bom. essa vigilância comunitária, ela deixa os agressores também mais inibidos, mais assustados. E isso vai fazer com que pense duas vezes antes de agir agressivamente, né? Com certeza. E sobre boas práticas, Fê? Além dessa questão da violência comunitária, o que mais você indicaria como boas práticas para a gente conseguir ter não sei, uma diminuição, um freio, né? Que a gente vê que, assim, os dados são sempre para cima, né? A gente sempre vê, quando a gente fala de violências, de consumos nocivos, a gente sempre vê os dados indo para cima, nunca baixando. O que você tem observado que podem servir de boas práticas nesse sentido? Olha, tem boas práticas de vários níveis, né? Tem boas práticas de alguns estados, no Brasil ou fora do Brasil. Tem algumas boas práticas feitas por empresas privadas, por organizações sociais, e tem boas práticas individuais, que cada um pode fazer. Sim, Eu acho que eu vou começar por essas, pelas individuais que são mais importantes. claro. Sempre começa a mudança por mim, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Então, assim, quem vir, ou ouvir, ou desconfiar de que alguém está sendo vítima de violência, em primeiro lugar, não julgue. A culpa não é da vítima. Nunca. Acho que nada justifica um ato violento. Em segundo lugar, ofereça ajuda. A gente fala muito assim, denuncie, porque é importante a denúncia e tudo mais, mas a gente sabe também que, putz, denunciar na polícia é problemático, se baixa a polícia no lugar pode colocar a vítima em risco, enfim. Mas oferecer ajuda pode trazer também outras formas de ajudar.
Então, uma coisa boa. Os celulares todos, iPhone, Android, Xiaomi, tem como cadastrar números de emergência, botão de pânico. Se você, por exemplo, identifica que tem uma vizinha que você já ouviu uma briga ou outra, tá meio chateado e tal, oferece pra você ser um dos números de emergência. E aí, de repente, você pode intervir. Tem aquela velha história do meta-colher, né? Aqui no Sim, Distrito Federal teve a campanha Meta-colher, sim. Briga de sim. marido e mulher, não meta-colher, mas sim. Mas meta A gente tem sim. que intervir, meta sim. Porque isso pode sim salvar a vida de uma pessoa. Então, ofereça o seu número para estar perto, assim. Porque, assim, por exemplo, se a minha vizinha só está sofrendo violência doméstica, às vezes a primeira pessoa que ela ligaria é para a mãe dela, ou para a melhor amiga dela, que está a 4 quilômetros de distância. Às vezes eu, com meu vizinho da frente, podemos ajudar a vizinha do lado, sabe? Sim. Então, essa também é uma prática simples e tem muito essa coisa de vigilância comunitária, de colaboração mútua, por aí vai. Com certeza. Uma outra questão, boa prática, muito boa, é oferecer ajuda psicológica. Assim, as vítimas, existem alguns tipos, né? Tem as vítimas que não sabem que são vítimas, que acham que são culpadas, que mereceram sofrer violência sim, que não compreendem que são vítimas. Sim. Tem aquelas vítimas que compreendem que são vítimas, mas mesmo assim permanecem no relacionamento, no ambiente, ou não tem como Tóxico. sair, no caso de idosos, crianças. Tem aquelas vítimas que reconheceram já que são vítimas, buscaram ajuda, mas volta e meia retornam para o ambiente do agressor. E tem aquelas que foram vítimas uma vez na vida e conseguiram se livrar do relacionamento tóxico. Para todas essas vítimas, né, existem diferentes tipos de ajuda. Existem grupos de apoio psicológico, centros de atendimento especializado à mulher, o SUS, maravilhoso SUS, tem um programa de prevenção à violência, que eles têm todo o atendimento especializado quando eles detectam que a pessoa foi vítima de violência. Então, antes de chegar no boletim de ocorrência, que é muito assustador para muitas vítimas de violência, tem vários caminhos de ajuda possíveis. Tem os CRAS também, né, Os CRAS, que são comunitários, estão sempre ali próximos, né, da população em geral. exatamente. E nos casos mais graves, assim, mais sérios, não tem outro caminho senão a denúncia. A denúncia pode ser feita anonimamente, é importante dizer. Então, assim, se você sabe que uma pessoa é agressiva, né, tá com medo de denunciar porque a violência pode se voltar contra você, não tenha medo, dá para denunciar anonimamente. E a denúncia pode levar, inclusive, a medidas protetivas para as vítimas. Essas vítimas protetivas são diversas, são desde orientação para que o agressor não chegue a 10 metros da pessoa, até encaminhar as vítimas para uma casa-abrigo. Então, os estados têm um local chamado casa-abrigo, que é um local que nunca tem o endereço divulgado por proteção das vítimas, que as vítimas podem ser levadas para lá. Tem muitas mulheres com seus filhos e crianças que são direcionados para esses lugares e ficam por um período até conseguir um novo emprego, restabelecer a vida longe do agressor. Ótimo, ótimo. Alguém perguntou aí, no caso de violência patrimonial, como que a gente faz para denunciar? Gente, a violência patrimonial, ela já é prevista em várias leis que são específicas. Por exemplo, a violência patrimonial contra a mulher já é previsto na Lei Maria da Penha. Violência patrimonial contra idosos já é prevista no Estatuto do Idoso. Então, tudo aquilo que priva a vítima, né, seja ela idosa, mulher, criança, enfim, de utilizar os seus bens ou o seu soldo, né, o seu salário, enfim, aposentadoria, seja o que for,
de acordo com o que ela acha, né? Porque o filho pegou, porque a nora pega, ou enfim, qualquer forma que seja, a polícia seria o caminho mais indicado. Fazer denúncia, utilizar dos artifícios que já existem nas leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, todas essas leis já têm a previsão de inibição, enfim, da previsão da violência patrimonial, né, também. Por incrível que pareça, Fê, já tem 1 hora que a gente está aqui e as nossas Puxa, lives 19h55, faltam 5 minutos para a gente fechar o nosso prazo. E eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de participar com a gente. Eu sei que a sua pesquisa é muito legal. Eu tenho te acompanhado desde o começo, né, de quando você ainda tinha acabado de chegar em Brasília para desenvolver esse trabalho. Foi muito bom. Queria te agradecer pela amizade, de você disponibilizar do teu tempo hoje, do teu conhecimento. E queria deixar um espaço, claro, para você fazer suas considerações finais. O que você quiser dizer para todo mundo, a live é sua. muito obrigada. Bom, quero agradecer de novo o convite e todo mundo que assistiu. Eu queria dar 2 conselhos. Com certeza. Autocuidado. A gente tem que cuidar de nós mesmos. E aí, resgatando a questão da bebida alcoólica. Gente, vamos beber, ok, mas com cuidado, com responsabilidade. E, em segundo lugar, vamos cuidar dos outros, dos próximos, prestar atenção em quem é possível vítima. E se você for vítima também, busque ajuda. Com Tem muita certeza. gente disposta a ajudar. Com certeza. Busquem ajuda, busquem os canais 180 para... Gente, violência física é a única que eu não aconselho você a esperar para ver o que, é que vai acontecer. Tá ciente que está ocorrendo uma violência física, seja quem for o agressor e seja quem for a vítima, denuncie. Canal do 180, denúncia anônima, entre em contato lá. 190 também funciona. Então, a única que eu não aconselho as boas práticas. A gente tem que partir para algo mais efetivo, né? Porque aí é questão de vida. Às vezes, 1 segundo que a gente para pensar no que fazer é uma questão de vida ou morte. Quero agradecer a todo mundo que participou da live hoje, que acompanhou a gente, a Fernanda novamente. Muito obrigada, amiga. Aos alunos da Unip, eu vou deixar após o encerramento da live o link para vocês marcarem a presença para as atividades complementares. E aos demais, gente, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. E conhecimento bom é conhecimento dividido, né, Fê? Muito obrigada novamente. É isso aí, eu que agradeço, amiga. Tchau, Muito pessoal. boa noite. Boa noite.